Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com os irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila. Que nesse instante, então, Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Vamos para a nossa singela conversa. Dizemos singela, né? Considerando que, por mais que abordemos os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre encontraremos algo para dizer conforme o grau de maturidade que nós vamos alcançando, né, ao longo do tempo. E hoje nós temos aqui o capítulo 10, um capítulo muito oportuno para todos nós, que fala bastante ao nosso coração, que é um capítulo que nos fala da misericórdia, né? E como todos os capítulos, ou melhor, como quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec organizou ele com os temas do Evangelho e também com os comentários de Allan Kardec e, e as instruções dos Espíritos, que são aquelas opiniões, né, aquelas instruções que eles nos dão para nos ajudar na compreensão da mensagem. Então, hoje nós abordaremos o capítulo 10, no seu item 10, no item 13, né, e nos itens 19, 20 e 21. Então, conversaremos sobre esse tema. É muito oportuno esse tema, como nós comentamos, né? E lembrando que as bem-aventuranças, elas são a essência da mensagem de Jesus, como se Jesus houvesse sintetizado ali naquele momento toda a sua mensagem num convite de um olhar para nós, que nós fizéssemos um olhar para nós, para dentro, não mais o olhar macro, né, para fora, para o outro, mas um olhar para nós, para o nosso sentimento. Ele apresenta-nos a bem-aventurança e diz o que vai acontecer se nós conseguirmos praticar aquele ensinamento, né? O que nos ajuda bastante, que nos ajuda a entender profundamente as nossas necessidades, né? Então, o bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, nós vamos encontrar aqui em Mateus capítulo 5, versículo 7, essa colocação sublime, né, de Jesus, que fala da misericórdia, né? Esse sentimento que faz com que tenhamos piedade, compaixão dos nossos irmãos, das misérias morais alheias. É muito importante nós pensarmos sobre isso quando somos convidados a pensar sobre a piedade, sobre a compaixão, né, que no seu conjunto formam a própria misericórdia, né? Então, o ato mais significativo desse sentimento, né, a misericórdia, é o perdão e a indulgência. Para com quem? Para com todas as pessoas, especialmente para com os seus erros. Então, é isso que nós aprendemos aqui com o Evangelho nesse sentido, né? Todos somos carentes dessa misericórdia. Então, devemos, né, quando nós devemos exercê-la, não somente com aqueles que são do nosso círculo de interesse, mas especialmente com todas as pessoas, com os parentes, com os amigos, especialmente os inimigos, né? Quando nós fazemos isso, né, nós nos situamos como alguém também que reconhece que é um necessitado da misericórdia de Deus. Quando a gente faz isso, nós reconhecemos que somos também um necessitados. E a misericórdia por nós exercida voltará em nosso benefício, atenuando, por sua vez, os nossos débitos. Estamos dizendo o quê? Que o espírito ficará livre dos seus enganos porque ele fez isso, porque ele teve misericórdia, perdoou? Não. Ele compreenderá muito mais fácil quando está errando, se usar de misericórdia para com os erros dos outros. Quando nós somos muito rigorosos, nós ficamos cegos para as nossas ações. Então volta para nós em forma do quê? De benefício. Um benefício que nos deixa mais lúcidos, mais clarividentes para enxergar o que nós estamos fazendo. Então olha o benefício que a misericórdia traz
para nós, né? Lembrando que só Deus é perfeito e nós precisamos aprender a olhar para nós. Então, quando nós utilizamos e exercemos a misericórdia, estamos olhando para nós. Então, nas bem-aventuranças, Jesus nos convida a isso, a fazermos um olhar para dentro, um olhar para a nossa atitude, né? Nós estamos aqui na Terra, todos nós, para sermos pessoas melhores. Ninguém veio para cá com a missão de salvar o outro, de resolver o problema da humanidade, não é isso. Em primeiro lugar, de nos tornarmos pessoas melhores e contribuir para com o mundo em que nós vivemos, né? Então nós precisamos perceber que o defeito que nós enxergamos de forma tão evidente, né, nas outras pessoas, faz parte de nós também, né? O fato da gente não estar praticando uma coisa não significa que nós não o tenhamos dentro de nós, que já tenhamos praticado ou podemos vir a praticar. Então, nessa introdução que estamos fazendo aqui, estamos fazendo um passeio para que nós façamos uma visualização da nossa necessidade de ser misericordioso, de sermos benevolentes. Por quê? Porque isso nos torna mais perceptivos, mais clarividentes para com as nossas próprias ações. E é esse o segredo do sucesso da nossa encarnação. É termos esse olhar de sabedoria para vermos o que é que nós estamos fazendo. Não nos tornarmos especialistas de ver o que os outros estão fazendo, que é o que normalmente, na maioria das vezes, nós realizamos. Ficamos tão especialistas nos outros, naquilo que os outros fazem, e esquecemos que nós precisamos, né? Então ninguém está na Terra em regime de exceção. Nós estamos aqui em pé de igualdade, uns melhores, outros um pouquinho mais lá, um pouquinho mais cá, mas todos carecemos das mesmas necessidades. Estamos aqui pelos mesmos defeitos, mais ostensivos, menos, né? Então, por que será que nós ficamos tão focados nos erros dos outros, né? Se fazemos isso é porque não estamos observando os nossos. Porque se visualizássemos os nossos defeitos, nós não teríamos motivação, não teríamos energia que alimentasse o nosso desejo de querer, então, achar os enganos dos outros. Então, nós vamos agora comentar, então, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele está nesse capítulo 10 aqui, e o Kardec aqui fala nesse item, faz um comentário, né, a respeito do argueiro e a trave no olho, né? Então, que nós conhecemos bem o trechinho do Evangelho, né? Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes a trave que está no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, né? E então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Então aqui nós encontramos as observações de Kardec, chamando-nos a atenção para esse olhar para nós, que nós precisamos ter, né? Primeiramente, compreendendo, né, o que nos diz o Evangelho. O que significa isso, então, que nós acabamos de ler aqui, né? Que é, aqui o Kardec diz, então, né, no seu comentário do Evangelho, um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Nós acabamos de falar. Nós ficamos tão clarividentes para com os erros alheios e ficamos cegos para conosco. Então, nós encontramos o quê? O orgulho, né? Achamos-nos melhores que os outros, e esse orgulho é uma cegueira que deixa-nos sem o conhecimento de nós mesmos, sem o autoconhecimento. O orgulho deixa a gente sem o autoconhecimento. Então a gente se vê com toda a autorização para julgar, para condenar. Então, quando Jesus fala aqui no texto, né, que a gente tem uma trave no nosso olho, fica tentando tirar o argueiro do olho do outro, argueiro quer dizer o quê? Um cisco, um cisquinho pequenino, enquanto uma trave é um pedaço de pau, de madeira. E o que esse pedaço de madeira faz? Né? Não é necessário, é claro, é simbólica a colocação, que não tem como caber uma madeira no nosso olho, mas se uma madeira estiver aqui na frente da gente, perpassando o nosso olhar, o que ela faz? Ela faz o quê? Ela atrapalha o nosso olhar. Nós vemos as coisas distorcidas. A gente vê uma coisa incompleta porque tem alguma coisa aqui impedindo.
E é mais ou menos isso que a gente faz, né. Então o Kardec, ele vai colocando para nós aqui essa questão de termos esse defeito, olha só, ele usa isso como é um defeito, é um defeito que nós precisamos corrigir. Isso da gente ficar vendo o mal dos outros e não olhar o nosso. Mas se nós exercermos a compaixão, a misericórdia, começarmos a considerar que as pessoas, nos seus erros, são tão iguais a nós nos nossos erros, nós também erramos. E se não erramos, podemos vir a errar. E muitas vezes naquele mesmo erro que nós condenamos. Aquele mesmo engano que a gente faz, a gente pode cair, ou já caiu alguma vez em algum tempo, né? Na fieira do tempo, das encarnações, poderíamos ter feito coisas muito piores. Então não somos, naquele sentido, inocentes. Somos almas em recuperação, todos nós. Então, ele diz assim: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Será que nós teríamos a coragem de fazer essa pergunta para nós? Naqueles momentos convenientes, onde a gente está fazendo o que a gente quer fazer. Muitas vezes, né, não muito recomendável aquela atitude. Será que se a gente, alguém nos visse fazendo o que nós fazemos, né, se a gente visse de fora, pudesse olhar, como é que nós encararíamos aquela atitude? E o Kardec faz essa pergunta, né? E ele fala que é o orgulho que leva a gente a dissimular os próprios defeitos. Como nós já comentamos, o orgulho é uma cegueira, é uma catarata nos olhos, que vai aos poucos cegando a gente de ver os nossos próprios as nossas qualidades e defeitos, de fazermos o autoconhecimento, que é nada mais do que isso que os espíritos recomendam, né? Da gente viajar para dentro, olhar para a própria alma, para enxergar essa necessidade, né? E ele fala aqui, como efeito, que é importante que nós possamos ter, então, essa abnegação, essa entrega, para não ressaltar os erros dos outros, né? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Então, se nós cultivamos o orgulho, aquela exaltação da própria personalidade, né? Porque eu exerço uma atividade religiosa, então eu sou melhor, eu preciso ser considerado, né? Eu preciso ser respeitado, preciso ser considerado, ficando acima dos outros. Ou um título que a gente se acha melhor que as pessoas. Lembremos da rainha de França, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Rainha eu fui, rainha imaginava ser do mundo dos espíritos. Que decepção! Aqui tenho que pedir ao menor dos serviçais do meu palácio, que está muito acima de mim. Isso quer dizer o quê? Nós não somos melhores do que ninguém. Precisamos olhar com mais amor, com mais ternura, com mais simplicidade as pessoas, tanto quanto gostaríamos, né, que também fôssemos observados, né? Então, vamos então nesse entendimento buscar a nossa necessidade, né? Buscar a nossa luz aí. Por que os erros alheios nos incomodam tanto? Por que a necessidade de ressaltá-los, né? Por que será que nós fazemos tanto isso, né? Por que nós ressaltamos tantos defeitos alheios, né? Por que reparamos o argueiro no olho do nosso irmão? É o que Jesus coloca. Por que você repara o argueiro no olho do teu irmão? E no livro Fonte Viva, né? O Emmanuel diz assim: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de não sermos ludibriados pela malícia que nos é própria. Olha só, a malícia é algo nosso que nós temos que combater. É um defeito que muito bem camuflado, né? A gente é suscetível, melindroso, malicioso, é, é, suspe... faz suspeição, né? Suspeita mal, porque isso é uma característica ainda do homem perfeito que nós temos que vigiar. Então, caminhando então pela mensagem, nós vamos aprendendo aí, e a gente vai aqui então no item 13, né? Pra gente, que é para a gente não julgar, né? Na linha de raciocínio que nós estamos fazendo, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Novamente, Allan Kardec convidando-nos a olhar para nós, no comentário do codificador. Olhemos para nós. Será que você não tem uma necessidade
Uma necessidade tão urgente quanto a daquela que você está observando. Olhe para você, né? O autoconhecimento é muito importante. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pede aos espíritos venerando uma fórmula para o autoconhecimento, né? E o que o Santo Agostinho diz? Conhece-te a ti mesmo. Tá bom, mas então, na sua pergunta, o Kardec pede que ele explique isso. E ele fala: fazei o que eu fazia enquanto estava na Terra. Passava o meu dia em revista e verificava se eu tinha feito todo o bem, se eu não tinha prejudicado ninguém, se ninguém tinha nada contra mim e se eu também não tinha nada contra o meu próximo. E aí ele vai desenvolvendo a questão que eu gostaria que todos lessem, a 919 também, muito interessante. Lembrando que nós vamos fazer o autoconhecimento, porque quem faz o autoconhecimento desenvolve a indulgência, porque ao reconhecer-se doente, também dará o direito de socorrer a doença do outro, né, na sua humildade, na sua tranquilidade. Então, a censura que a gente lança sobre o outro, diz Kardec, pode ter dois motivos. Ou a gente quer reprimir o mal, ou quer desacreditar a pessoa, né, cujos atos criticamos. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é a maledicência e a maldade. Primeiro, pode ser louvável, né, e torna-se até um dever, desde que o quê? Desde que seja feito exatamente isso, para ajudar a reprimir aquele mal, ajudar a pessoa, né? E Jesus, então, não podia, claro, proibir de censurar-se o mal, uma vez que ele mesmo fez isso muitas vezes, deu exemplo, né? Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Será que temos a autoridade moral para pronunciar sentenças contra os outros? Creio que não, né? Precisamos ainda desenvolver muito virtudes essenciais que nos dariam o direito de julgar, e aí não julgaríamos. Jesus diz aos fariseus: vocês julgam, eu a ninguém julgo. E depois também diz: não julgueis, né? Porque será medido, a mesma medida que você usar para julgar será usada com você. Então nós vamos aprendendo com o Evangelho a respeito disso. E aqui na questão, no item 19 desse capítulo, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Os Espíritos respondem primeiramente, seguramente, não. Em primeiro lugar, não. Claro que pode ser uma razão de se fazer isso de maneira útil, não pelo prazer de denegrir. Então, se eu puder, né, dizer alguma coisa para alguém, no sentido repreender significa dizer a ele que ele está errado, para ajudá-lo, sim. Mas se for apenas pelo prazer de denegrir, de destruir, não. Porque nós temos um dever de caridade, a caridade moral para com o nosso semelhante, né? E ele continua aqui: será então repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando ele existe. Haveria mesmo inconveniente em ver o bem por toda parte. Sem dúvida. A gente vai ver o erro, mas não vamos ressaltar esse erro. Não vamos dar nenhum tipo de comentário para esse erro. Nós vamos, inclusive, observar se nós não precisamos daquele, daquele alerta que a gente está querendo fazer à pessoa, né? Porque só a malevolência se alegra, né, em apanhar os outros em falta, porque não está disposto a olhar para o seu próprio mundo interior e verificar os seus próprios enganos, né? E aí no item 21 ele diz assim: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Aí o Kardec não, essas três respostas são de São Luís. São Luís responde aqui de uma maneira bastante importante, ó. Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Caridade, como nós gostaríamos que fossem para conosco. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam somente a ela, não tem utilidade fazer conhecê-las. Mas, se podem prejudicar a muitos, é preciso preferir o interesse da maioria do que o de um só. Mas mesmo assim, nós temos que ter muita prudência, muito respeito, muito carinho, muito amor
pelas pessoas, porque não devemos julgar, devemos contribuir com o crescimento de todos. Usando o quê? O sentimento abençoado e sublime que Jesus nos deixou no monte através da bem-aventurança, da misericórdia. A misericórdia é um colo de mãe, é um abraço de amigo, é um beijo de um pai. A misericórdia é uma luz que esplende sobre a nossa vida. Ampara, ilumina, fortalece e reergue a criatura que está em falta. Enquanto, quando condenamos, nós esmagamos as possibilidades de, naquele momento, a criatura sentir-se arrependida e levantar-se do lamaçal, do pântano onde se encontra chafurdada, para recomeçar a existência luminosa e esplendente até a angelitude que nos é dada por Deus como grande oportunidade a todos sem exceção. Amemos profundamente e consideremos a misericórdia como a mais importante das empreitadas de luz que deveríamos fazer neste mundo, a fim de enriquecer de bênçãos e de paz o próprio coração. Que Jesus abençoe-nos a todos. Que assim seja.